Olá pessoal, sou Rodrigo Caetano, editor ESG da Exame, e hoje nós vamos fazer um balanço do que aconteceu na COP e jogando para o futuro esse evento que é considerado histórico pelo acordo que foi obtido para o início do fim dos combustíveis fósseis. Nós vamos saber aqui do que isso se trata, e eu recebo o Luciano Alves, que é CEO da CBA, a Salete da Hora, que é diretora de sustentabilidade da Eletrobras, e o Rodolfo Cirol, diretor de sustentabilidade da CPFL. Muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. Enfim, vamos começar aqui fazendo um anti-horário, né? Quais são as impressões, Luciano, do que você acompanhou na COP nesse acordo histórico que foi obtido? Legal, bom dia, obrigado, Rodrigo. Acho que de fato é um grande passo. Assim. Se a gente fosse imaginar 10 anos atrás, uma decisão como essa era inimaginável. Né? Assim, você não pensaria que fosse tomada. É um primeiro passo, importante, muito importante, mas o mais importante agora são as ações concretas que a gente vai desenvolver a partir de agora para, de fato, começar a mudar. O Brasil tem um potencial gigantesco de estar na frente, né, nesse processo, pelo fato da gente já ter uma matriz 100% renovável, 100% não, mas amplamente renovável. A gente tem biocombustíveis, a gente tem uma série de desenvolvimentos que foram feitos e um potencial enorme, tanto em termos de país, né, como em termos de energia. Então agora, como é que a gente consegue, de fato, exercer esse papel protagonista do Brasil nesse movimento que vai acontecer de agora em diante? Mas, de fato, foi uma COP, de fato, como toda ação, né? A gente tem evoluído muito no tema, foi uma COP, acho que, importante, e acho que esse é o mais importante de estar presente na COP, de você ver a evolução dos temas. A gente ouve muito se falar sobre o que tem sido discutido, mas a gente não para pensar nos pequenos passos que são dados e nos passos importantes que estão sendo dados nas várias COPs ao longo dos últimos anos. Né? Então é isso que a gente tem que comemorar, celebrar, porque de fato está evoluindo. Talvez não na velocidade que muitos gostariam, mas de fato está evoluindo, e você vê o interesse muito maior, empresas, governos e todo mundo se mexendo para fazer alguma coisa. Isso por si só já é muito positivo para o ambiente. Né? Velocidade acho que é a palavra, porque ficou muito assim, a discussão era: não, vamos fazer os phase-out, ou não é phase-out, né? Sair ou não sair, mas na verdade a questão aqui é a velocidade. Né? A gente pode fazer um phase-out de 200 anos que não vai adiantar. Né? Agora, Salete, como é que você entende esse momento, pensando aí no setor elétrico também, a importância que isso traz, né? Eu concordo com você que a velocidade é o nosso grande desafio. Né? A gente sabe que se a gente não correr, a gente não vai conseguir limitar o aumento da temperatura. Mas, de fato, eu também tenho uma visão muito otimista. Eu acho que é uma COP histórica. A gente, pela primeira vez, né, todos os países chegaram a um acordo em relação a acabar com os combustíveis fósseis, e agora é o como que é o nosso principal desafio. Acho que o setor elétrico, ele tem, aqui no Brasil, se envolvido muito no tema, tem trabalhado muito para uma transição energética e, sobretudo, para uma transição justa. Eu acho que esse é o segundo grande desafio mundial, que é trabalhar o tema de desigualdade, de pobreza, ao mesmo tempo que a gente consegue combater os problemas climáticos. Então, eu acho que a COP traz para a gente aí um futuro mais promissor do que a gente via antes de chegar lá. Interessante, né, trazer esse ponto acho que a justiça climática nós vamos conversar, mas eu queria até pegar esse gancho para trazer um pouco do que o Rodolfo falava, né, antes, sobre a participação da sociedade na COP. E, de fato, a COP tem ali a parte da negociação, que o pessoal está fechado. Está lá na sala, né? Você até consegue ver alguns vídeos, mas você não pode entrar. E tem a parte que está a sociedade civil, e muito, como a Salete trouxe, né, discutindo essa participação da justiça social, a participação. Nós tivemos indígenas, quilombolas, né, lá na COP, todo mundo discutindo, e os side events. Né? E como é que você enxerga esse processo aí da COP e o resultado dela?
Rodrigo, sim, só falar da minha felicidade de estar aqui com vocês e poder discutir sobre um tema que eu acho que interessa a todos, né? A gente está experimentando, assim, acho que todo mundo carimbou o passaporte, né, na mudança climática. Se alguém ainda estava fora dela, agora, esse ano, aí, com todas essas alterações que ocasionaram, não só pelas mudanças climáticas, mas pelo agravamento do fenômeno El Niño, acho que todos sentiram na pele o que é passar por uma situação realmente de extremos climáticos. E a COP, ela é um evento oficial, né, das Nações Unidas, onde você reúne praticamente 200 países, e países que vão desde aqueles insulares que estão submergindo, né, até os países que têm a sua economia totalmente baseada em petróleo, né. Então, a dificuldade de você conseguir um consenso sobre isso é muito grande. Por que essa COP se diferenciou bastante nessa negociação oficial? Por causa do mundo mudando. Eu acho que, assim, quando a gente olha vários sinais do mercado global, vamos pegar veículos elétricos, né? Hoje, para cada 5 veículos que são vendidos no mundo, um é elétrico. Então já começa a ser sinalizada um teto de consumo de gasolina, por exemplo. Então a gente tem aí os carros que ainda são a combustão se tornando cada vez mais eficientes. Então a gente começa a ver algumas sinalizações super importantes que usinas, por exemplo, a carvão, se elas não estiverem associadas a uma captura e estocagem desse carbono, elas já têm muita dificuldade de serem financiadas ou aprovadas dentro dos países. O que a gente viu, eu acho que, assim, de uma forma menos otimista, foi um consenso do óbvio. Então, chegar a esse acordo, eu acho que ele é super importante, a gente sempre vai considerá-lo tímido, né? Mas como foi falado aqui, é importante a gente saber que ele está evoluindo. O ano passado, na COP do Egito, já foi sinalizado o gás como um dos combustíveis da transição energética. E o gás, sem dúvida nenhuma, ele tem que estar na equação. E o que eu acho que, depois de praticamente 30 anos, as Nações Unidas entenderam que não é simplesmente excluir o combustível fóssil, mas sim trazer o combustível fóssil para as pessoas, os países que estão envolvidos, para fazer essa transição conjunta. E a sociedade, eu acho que, de forma geral, até mesmo nesses países que são altamente dependentes, eles começaram a perceber toda essa alteração. Quando a gente discute mercados globais, né, cada vez mais as questões relacionadas a direitos humanos, a forma de você estar impactando através das externalidades, acho que torna cada vez mais óbvio que um país, para estar no jogo global, ele vai ter que ter essas atitudes. Então, desde os Estados Unidos assinando, China assinando, Emirados Árabes ou Arábia Saudita, são coisas assim que a gente realmente fica feliz de ver. Tem um detalhe, né, que eu até acho que vale a pena mencionar, que foi a COP com a maior presença de lobistas da indústria do petróleo na história. Eu acho que quando a gente vê como os ambientalistas olham isso como, não sei o quê. Na minha visão, é ótimo. Porque na realidade, ainda mais considerando que foi feito um acordo, né? Ou seja, foi feito um acordo com a anuência das petroleiras, né? E as petroleiras não podem falar que elas não estavam representadas, né? Então, o que você trouxe é interessante, porque você pega os grandes emissores e coloca no jogo. E aí, até é interessante, né, Luciano, que trazer a visão de um consumidor. Um consumidor, obviamente, como a indústria, de uma forma geral, né, de combustíveis fósseis, fazendo a transição, mas ainda um grande consumidor. Quer dizer, de que forma isso traz um avanço, de repente, por exemplo, para a CBA partir para uma solução renovável, deixar ali os fósseis de lado? Como é que isso entra no seu planejamento? Então, acho que algumas coisas interessantes. No tema aqui, o que é mais legal de ver essa mudança, porque não é algo que é definido pelos governos ou vamos dizer, dos países.
de fato é o consumidor que está demandando esta mudança. Então, 1/5 lá de consumo de veículos elétricos, ele acontece porque tem um consumidor querendo consumir um veículo elétrico. Se ele não tivesse ali querendo consumir, você não teria esse potencial. Isso vale para várias outras aplicações. Então, você sente de fato uma mudança na maneira como as pessoas estão enxergando o mundo e como elas consomem. E isso se traduz para as empresas, depois se traduz para os governos, enfim, e para as políticas. Então, essas mudanças todas, elas também vêm em encontro a uma necessidade, uma demanda que vem do consumidor, que eu acho ótimo. Então, essa é algo que a gente imagina que só vai crescer, ou seja, vai só aumentar este tipo de demanda, e por isso que é importante para as empresas como nós criarem produtos sustentáveis, ou buscarem maneiras de reduzir emissões, buscarem maneiras de trabalhar o seu produto da melhor maneira possível, ou com o menor impacto possível. Especificamente no caso dos combustíveis fósseis, acho que tem algumas coisas, né, do lado da indústria. Nós já temos do nosso lado aqui uma geração de energia elétrica 100% renovável, no caso da CBA. Então nós já produzimos um produto, um alumínio de baixo carbono. Mas outros no mundo não fazem assim. Então tem um desafio para o resto do mundo de buscar energias renováveis para substituir, por exemplo, um carvão térmico ou um gás natural na geração de energia que vai produzir o alumínio depois. Mas, além disso, você tem várias outras etapas do processo produtivo em que você consome gás natural, você consome outros tipos de energia, que também existe uma demanda, eu diria, no caso da CBA nós temos várias ações para tentar buscar a redução das emissões ou, eventualmente, a substituição desses combustíveis. Nós, recentemente, em 2019, fizemos isso, né? A gente tem, para a produção de vapor, a gente tinha uma caldeira a gás natural, que nós substituímos por uma caldeira a biomassa. Então, já desde 2019, a gente fez isso, e qual foi o resultado para nós? A nossa refinaria de alumina é, se não a de menor emissão do mundo, uma das menores emissões do mundo. Por quê? Quase todas as refinarias de alumina do mundo produzem com gás natural. E só de você pegar uma parte do processo, não todo o processo, mas uma parte do processo, substituir por biomassa, já tem uma das menores emissões. Então, ações como essas estão sendo buscadas pelas empresas, não é só o caso da CBA. Então, quando a indústria ou quando quem trabalha com combustíveis fósseis enxerga isso, começa a entender que eles de fato precisam mudar, precisam fazer alguma coisa diferente, porque o consumidor dele também está buscando formas de mudar e de ter um menor impacto. E acho que isso é benéfico para todo mundo, porque de um lado eles vão trabalhar para reduzir as emissões e para buscar alternativas e negociações como dessa da COP, e as empresas de outro lado também buscando formas de reduzir suas emissões. Então acho que é uma simbiose positiva e construtiva para o mundo, né? É um caso bem específico, né, de ter toda a questão das hidrelétricas, né, das PCHs, que foi uma visão, né, do Antônio Hermílio, né, numa época, eu acho interessante essa história, né, que ele criou ali toda uma reserva ambiental para garantir o fornecimento de energia da água. De petróleo, né? E um engenheiro de petróleo. Formado em engenharia de petróleo. Pois é bem interessante. E chega numa posição como essa hoje de ser um diferencial competitivo na baixa emissão, né? E aí, trazendo aqui para o setor elétrico do Brasil, que nós temos o nosso sistema interligado, né, que é outro diferencial muito grande do Brasil, por exemplo, frente aos Estados Unidos, que não tem, né? Então, os Estados Unidos, para poder botar energia renovável, tem que negociar com o Texas, né? Aquela coisa mais difícil. Mas o Brasil tem aí o sistema interligado e uma matriz elétrica chega com mais de 80% renovável, dependendo da época do ano, né? Quais são os próximos passos quando você pensa nessa transição em termos de transmissão e geração? Quer dizer, o que precisa ser feito e para onde, por exemplo, a Eletrobras caminha nesse sentido? Bom, eu acho que o setor elétrico brasileiro, ele tem um desafio de continuar, de manter essa matriz limpa e expandir, mantendo isso, chegando ao net zero. Mas mais do que isso, o setor elétrico tem que pensar em toda a sua cadeia de valor, né? Como é que a gente contribui para a descarbonização da indústria como um todo. Então, acho que esse é um foco da Eletrobras. Então, como é que a gente vai ajudar os nossos clientes e até mesmo os nossos fornecedores nesse processo. Então, a gente tem uma meta de chegar a net zero até 2030, temos trabalhado nisso, e para isso a gente tem investido em inovação.
Então, a gente tem projetos em hidrogênio verde, a gente tem olhado para a mobilidade elétrica, tem uma série de investimentos que a empresa tem feito, pensando nessa meta, mas também olhando em parcerias, então, grandes consumidores, ou pequenas empresas que são nossas fornecedoras, para que a gente garanta essa descarbonização efetiva. Eu acho que o desafio no Brasil ele é ir além da matriz energética. De certa forma, a gente está confortável quando a gente se compara a outros países. Então, a gente tem que olhar para o agronegócio, como é que a gente descarboniza o agronegócio. A gente tem que olhar a questão do transporte, que é um dos nossos calcanhares de Aquiles, né? O próprio setor de construção. Então, como é que a gente garante a descarbonização de uma forma mais ampla? Eu acho que esse é o desafio principal do Brasil, trazendo também o tema que a gente já trouxe de inserir as comunidades mais vulneráveis, trabalhar a questão do acesso, e aí a gente chega na questão da transmissão, que você também perguntou. A gente vem olhado muito a nossa relação, como a gente tem transmissão na região amazônica, a gente tem uma relação muito próxima às comunidades indígenas. E é inegável o papel dessas comunidades como guardiões da floresta. Então, olhar para a floresta para a biodiversidade como um dos pilares desse processo de descarbonização também é um ponto bem importante. Até porque eu até já a gente fez algumas reportagens a respeito do impacto, né, comunidades indígenas, mas também ribeirinhas, né, o impacto da chegada de energia, né, que você tem para a qualidade de vida e também para outros aspectos, inclusive de preservação, né? Obviamente que, né, você traz ali ferramentas para essas comunidades, de você estar mais conectada com o mundo, né? Inclusive com as telecomunicações também, que, enfim, você precisa de energia também para ter telecomunicações, né? Acaba virando um processo muito importante. E no caso da CPFL, é interessante que já há muito tempo, e eu venho fazendo esse tipo de reportagem há muito tempo, quer dizer, trazendo a questão da geração distribuída, né? A CPFL há muito tempo trabalhando nisso, e também na mobilidade elétrica, né? Isso tende a acelerar? Como é que vocês estão trabalhando? Rodrigo, acho que uma das coisas que eu acho que eu não completei na pergunta anterior é sobre esses side events, né? Que são os ambientes onde a gente tem tanto a sociedade civil, através das ONGs e tudo, mas muito das empresas também. Inclusive, o Brasil é um dos países que tem o seu ambiente empresarial bastante desenvolvido, e aqui você está trazendo empresas que é apenas uma amostra do que é o potencial do empresariado brasileiro e das iniciativas que a gente tem aqui. Um bom exemplo é o Side Event que a gente participou, inclusive vocês cobriram, que é do Pacto Global, onde a gente tem praticamente 2.000 empresas que compartilham ali as suas melhores práticas. CBA teve lá, Eletrobras teve lá, mas outras empresas como Citrosuco, a Egea, de vários segmentos. Mercado financeiro e tal. E eu acho que isso daí que é a criatividade que a gente tem aqui no ambiente empresarial brasileiro, dando até um tom, sabe? Todas as empresas assumindo compromissos públicos que vão muito além de todos os compromissos que foram assumidos na COP. A gente fala da COP que falou sobre combustível fóssil, mas o setor empresarial brasileiro, já olhando financiamento, mercado, consumidor, ele já disparou para isso há 4, 5, 10 anos atrás. Então, não é acidente que nós temos um ambiente empresarial, um ambiente criativo dentro desse mundo corporativo brasileiro. E eu vou te dar só alguns exemplos do que a gente está colocando em termos de conexão com clientes, né? Desde o Smart Meter, né, que a gente fala, esses medidores inteligentes, mas essas possibilidades de interconexão com o cliente ser muito mais ativo, por exemplo, na gestão de energia, né? Sim. Ele vai ter um carro elétrico, ele vai ter painel fotovoltaico, ele vai ter o seu ambiente, a sua casa sendo
aclimatizada por um sistema central. Como que tudo isso daí se conecta e como que ele participa dos microgrids, né? Porque o Brasil é muito famoso pelo Sistema Interligado Nacional, mas como a gente tem diversas fontes hoje de energia, o que a gente foca no futuro é que alguns microgrids vão existir, por exemplo, condomínios, centros comerciais, e isso daí vai estar num momento gerando energia, no outro o outro consumindo, isso vai se inverter ao longo do dia, e a gente precisa estar muito preparado para toda essa inovação. Hidrogênio verde é uma questão assim que na COP do Egito a gente viu como um mega trend, né, uma tendência global. Esse ano a gente já começou a ver resultado. Sim, sim. Então acho que esses são os grandes pontos. Quando foi tão bem citado aqui a cadeia de suprimentos, né? A CPFL ela tem aquele grande compromisso de, até 2030, 85% de todo o empenho da CPFL ser com empresas de alto desempenho e sustentabilidade. Mas a gente sabe que não adianta eu chegar lá e daí descredenciar todo mundo de fornecedor e eu vou pegar a CBA, vou pegar a CSN só como grandes fornecedores. Não. Eu preciso estabelecer as pontes desde já. Então a CPFL tem um programa super interessante, em parceria com a CBA, para que o alumínio que sai dos meus cabos de energia antigos, eles possam regressar para a indústria, serem reprocessados e irem para um fornecedor que eu vou comprar esse alumínio. Ou seja, com uma pegada talvez 90% menor de emissões, estimulando que esse tipo de modelo ele aconteça não só para uma empresa do setor de distribuição de energia do país, um player do setor de energia, um grande produtor de alumínios, mas que isso sirva de modelos para o que vai acontecer na economia no futuro, que é a interconexão entre os diversos agentes, diversos setores. Essa eu acho que é a grande solução que a gente vai ver para o futuro. Isso é interessante, inclusive, falar de parcerias, né? A Select trouxe também essa questão de parcerias, a indústria, né? Como foi, vamos falar aqui de economia circular, né? Você já vê que interessante isso, né? O alumínio que leva energia também vira produtos, é interessante. Como é que vocês enxergam esse novo momento de parcerias? Como é que acelera isso? Acho que o primeiro ponto é você ter a necessidade, ou os projetos, ou aonde você vai trabalhar essas parcerias. E o que é interessante ver é que isso que o Rodolfo comentou, a gente vê em toda a indústria, né? Todo mundo se movimentando, buscando soluções. Não é só para reduzir as emissões através de tecnologia ou através de mudança de processo produtivo. Uma circularidade, por exemplo, você reciclar o seu produto é uma outra forma de você reduzir emissões, e você enxerga, hoje nós enxergamos toda a indústria buscando isso, né? Então tem acho que o movimento da indústria, estou falando mais do alumínio, mas eu imagino que outras indústrias sejam similares, existe um movimento forte da indústria, mundialmente falando, de buscar essas soluções, de tentar ter um impacto menor do seu produto, e você não consegue fazer tudo sozinho. Então, assim, também de você imaginar que todas as empresas vão fazer tudo sozinhas, não dá, assim, você não tem nem recursos, nem capacidade de execução. Então, por isso que as parcerias elas são importantes, por isso que você buscar quem é especialista em cada um dos temas e ir fazendo parcerias naqueles temas específicos ajuda você a acelerar esse processo, né? E assim, a gente chega a isso do nosso lado, a gente trabalha muito bem isso de uma maneira que eu diria que a gente consegue fazer bem, mas desde que a gente tenha o norte, né? Tendo a estratégia, o norte, os projetos que você precisa fazer, como que você consegue acelerar aquilo da melhor maneira possível, seja através de parcerias ou dentro de casa mesmo, se você tiver capacidade de executar. E tem uma questão, a gente vai entrar aqui, eu acho que na parte social, mas também tem uma questão que eu acho complexa, que é a participação também do governo, né? Porque o que a gente viu na COP é que o governo é quase que esse norte, né? E aí o que eu vejo é o seguinte, a iniciativa privada vai fazer independentemente do governo. Isso... Agora, o norte que o governo dá vai determinar a velocidade, né? E pegando especificamente, por exemplo, a questão social, né? Como é que dentro dessa complexidade você tem que lidar com esses diferentes stakeholders, tem que lidar com diferentes realidades dentro do Brasil, né? Já citamos a Amazônia, mas temos outros, o agronegócio, né? Também é uma outra realidade em termos de energia e social também. Como é que onde que está o lugar das empresas nesse papel de impacto social,
né? E onde que está o lugar do governo e como é que essas duas questões avançam em conjunto? Eu acho, Rodrigo, que a gente precisa cada vez mais entender que se o problema é comum, a solução também é comum, é conjunta, né? Assim, não dá para a gente esperar que só o governo faça e as empresas fiquem esperando, nem dá para a gente liderar algo sem o governo. Então, Sim. eu entendo que o nosso desafio é um desafio de diálogo e de inclusão. A gente tem a sociedade civil que também precisa participar desse debate. Então, quando a gente pensa no aspecto social, a gente tem muita complexidade envolvida. Eu vi muita crítica ao acordo e me chamou a atenção. Eu falei assim, imagina que a gente assinasse que a partir de amanhã não tem mais petróleo. Quantos empregos a gente vai perder, né? Quantas pessoas perdem seus empregos a partir de uma decisão dessa? Então, eu acho que o papel do governo é, de fato, sinalizar esse futuro e fazer os investimentos necessários em educação, em qualificação, para criar empregos verdes, que eles vão surgir, para que a gente possa resolver um dos aspectos sociais. O outro aspecto é, de fato, acesso, inclusão. Não dá para a gente fazer o debate sem olhar para grupos minorizados, sem falar de gênero, sem falar de raça. A gente tem um desafio grande no Brasil e no mundo em relação à transição. Então, eu acho que as empresas já estão fazendo um papel muito importante, muitas já voluntariamente assumiram compromissos, estão trabalhando nisso, e quando a gente fala de energia limpa, a gente não está falando apenas de uma energia de baixo carbono, a gente está falando de uma energia que olha para as comunidades e que trabalha a questão do desenvolvimento de uma forma correta. Uma coisa interessante, a gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista com o Roberto Azevedo, que é o ex-diretor geral da OMC, né, da Organização Mundial do Comércio. E ele trouxe uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, por que é fundamental a participação da sociedade civil? Porque para fazer a transição, a gente precisa investir trilhões de dólares. É um negócio absurdo. O governo não tem esse dinheiro. Não. Né? Quem tem esse dinheiro no final das contas, é o setor privado. Mas o que é o setor privado? É a sociedade. Então, qual que é a questão? Quem vai pagar a conta é a sociedade, né? Independentemente de qualquer coisa. E aí, assim, não vai pagar a conta no sentido ruim, assim, não é um ponto que, olha, a sociedade vai ter que trabalhar e pagar a conta. Então, estar todo mundo representado, né, é fundamental. E, Rodrigo, eu acho que essa coisa do pagar a conta, ela vale dos dois lados. Se a gente não fizer a transição, a gente também está pagando a conta. E a conta vai ser maior. Então, vai ser maior, isso aí. exatamente. Então, acho que essa mentalidade que a gente precisa criar. Eu gosto muito dessa sua ponderação sobre responsabilidade de todos, né? A gente fala de responsabilidade compartilhada, né? O Brasil, através do Itamaraty, sempre exigiu isso dentro das COPs, né? Compartilhada, porém diferenciada. Sim. E eu acho que essa COP ela foi muito badalada em relação ao combustível fóssil, mas a gente não pode esquecer que no primeiro dia foi anunciado aquele fundo sobre adaptação e compensação. Até o Acordo de Paris estava tentando se viabilizar os tais de 100 bilhões de dólares por ano para os países que estavam mais sofrendo com as questões climáticas. E pela primeira vez agora, esse fundo foi construído de 387 bilhões de dólares, e aí vai ser esse investimento anual. É lógico que ele também não é suficiente para a transição, mas eu acho que a questão da transição e assumir combustível fóssil dentro dessa transição, ela viabiliza com que os países que hoje dependem disso para a sua economia num total, eles consigam progredir. A gente não pode esquecer que combustível fóssil é uma coisa muito mais estatal do que de iniciativa privada no mundo. A gente fala que 60% do combustível fóssil no mundo está na mão de estatais. A gente tem uma grande estatal aqui no Brasil que investe em petróleo, em gás e tudo, e a gente tem discutido hoje a exploração da margem equatorial brasileira.
E, sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade de, primeiro, por meio de dividendos, segundo, por meio de impostos, que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro, ele passe a ter recurso justamente para fazer com que áreas hoje muito pouco desenvolvidas do país, né, Maranhão, Amapá, Rio Grande do Norte, consigam recursos para fazer o seu desenvolvimento. Então, foi leiloado, logo depois da COP, aí, grandes blocos de exploração de gás e petróleo, mas eu acho que o que está faltando na nossa sociedade, a discussão, é como que isso vai chegar para aqueles quase 30 milhões de pessoas que hoje estão lá na Amazônia, dependendo exclusivamente de uma economia ligada à natureza, açaí e outros produtos, castanha, e que a gente sabe que não vai ser isso que vai segurar as pessoas lá ou que vai dar o bem-estar que todos nós desejamos. Então, e saber que hoje a realidade, por exemplo, de energia nessas áreas mais isoladas, a gente ainda depende muito da produção a combustível fóssil, a diesel, Manaus. É o pior de todos. Então, e a gente hoje precisa ter uma conversa como sociedade muito bem estruturada para saber o seguinte, ó, e esse recurso que vai vir desse bem, como que eu faço essa transição? É o modelo que foi Noruega. Vamos olhar para países onde deu certo essa exploração e a gente conseguiu fazer realmente uma transição para uma economia, para uma sociedade desenvolvida. O que a gente tá discutindo aqui sobre mudanças climáticas, sobre inclusão social, justiça social, é desenvolvimento. É desenvolvimento de sociedade. A nossa sociedade ela precisa dessa discussão mais ampla e o modelo que a Amazônia experimentou até hoje, nenhum trouxe sucesso. Então, qual que é o modelo que nós vamos agora aplicar para ele? Ou lá no sul, com as cheias que a gente teve, a CPFL tem uma operação muito significativa no Rio Grande do Sul, em uma parte de Santa Catarina, e é impressionante a gente também não discutir obras hidráulicas para isso. Né? A gente falou de petróleo na Amazônia, mas a gente não falou, talvez, da exploração de recursos naturais de outra forma, por exemplo, produção de energia a partir de novas hidrelétricas. Como que isso poderia viabilizar, sim, a conservação do ambiente amazônico, a preservação da cultura e o desenvolvimento da sociedade como um todo, que hoje, de forma geral, não tem água, não tem saneamento básico, uma péssima educação, saúde, numa condição bastante inapropriada. Essa transição, ela tem essa complexidade e eu acho que a forma mesmo, você tem que olhar de uma forma mais holística, né? Ao mesmo tempo, entender que o Brasil ele tem essa posição privilegiada, e eu acho que a história da CBE é muito interessante nesse sentido, mas não por uma coisa somente natural, nós temos recursos, mas ela tem uma posição privilegiada porque foram tomadas decisões no passado, né, que hoje nos colocam nessa posição. Porque se no passado não fosse tomada a decisão de ter uma matriz hidrelétrica, né, hoje a gente estaria o quê? Com carvão? A gente não estaria nessa situação. Da mesma forma, hoje eu penso, essa questão da margem equatorial, acho excelente esse exemplo. De como, eu não tenho, óbvio, eu não sou aqui para dar uma resposta do que a gente deve fazer. Mas entender que você tem essa realidade do petróleo, mas também que a margem equatorial é o melhor lugar de produção de energia de vento do mundo. Né? Então, quer dizer, nós estamos aí, nós temos o recurso natural. O que nos vai garantir o sucesso não é o recurso em si, mas a decisão que nós vamos tomar. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E aí eu acho que essa é a discussão. Né? Eu imagino que na época que o Antônio Hermílio resolveu fazer devia ter um monte de gente falando, você é louco, né? Você vai, gastar dinheiro. Derruba isso aí, né? Planta soja. E hoje você vê a realidade, né? Então acho que é meio que essa discussão que a gente tem que ter. Tem uma visão interessante desse papel do governo que a gente tem visto mais, que é o seguinte. Primeiro, você consegue ver mundialmente alguns governos mais na linha do incentivo. A gente teve muito incentivo aqui no Brasil, por exemplo, e o incentivo funciona. O exemplo são as energias renováveis no Nordeste do país, eólicas e solares. Houve um incentivo no passado que gerou uma oferta muito grande de energia. Estamos nessa posição agora por causa desses incentivos. Você pega o governo americano, por exemplo, é um governo que normalmente vai mais para o lado dos incentivos. E você tem outros governos que vão mais para o lado da regulação, da regulamentação. É o caso da Europa, por exemplo, que está com o CBAM agora, que é a taxação de carbono.
e que talvez o ideal não seja nenhum nem outro, é o meio do caminho. Se você conseguir fazer incentivo junto com regulação, e este deveria ser o papel do governo, você cria um ambiente para o setor privado investir. Então, o setor privado, como você falou, Rodrigo, ele vai investir. Você vê as empresas, em todas as indústrias, elas estão trabalhando muito em cima disso e iniciativas vão aparecer. E se não estão aparecendo na velocidade, em algum momento vai ganhar atração, mas eu já acho que tem muita coisa acontecendo. Mas o governo precisa criar essas condições para que as empresas investam mais, para que melhore a infraestrutura, para que melhore as comunidades, as regiões onde elas operam. E aí tem que ter um misto de incentivo com a regulação. Então, por exemplo, o mercado de carbono aqui no Brasil está evoluindo, mas deveríamos também ter alguma coisa de taxação de carbono similar a outros países. Por outro lado, não dá para você também trabalhar isoladamente. Então, tem que haver uma coordenação mundial para que seja algo tenha uma isonomia aí, né? Que você tenha, seja justa a taxação ou o quanto você cobra de cada empresa. E aí, como o Brasil tem um papel protagonista nessa transição, de fato a gente deveria buscar esse tipo de coisa. E claro, seremos no futuro um grande exportador de produtos de baixo carbono, isso é fato, pela matriz que a gente tem e o que tem sido feito no país, não só com energia renovável, mas com biocombustíveis e outras coisas. Por outro lado, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente também traz para o Brasil, ou seja, a gente tem que trazer para o Brasil produtos também com baixa pegada de carbono, produtos também sustentáveis, porque não adianta só nós exportarmos o baixo carbono e importarmos o alto carbono. Então, acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter e o governo trabalhar para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível. Né? E nessa transição, eu acho que a Salete trouxe uma palavra, uma expressão, na verdade, muito interessante, que é emprego verde. Né? Quer dizer, nós temos a possibilidade de fazer essa transição sem deixar ninguém para trás. Mesmo considerando que, óbvio, a gente vai ter que... Bom, um detalhe, né? A gente falando de mobilidade elétrica, a gente estava lá em Dubai, e eu reparei que pelo menos uns 30% dos táxis que eu peguei lá... Híbrido. Ou elétrico. Ou elétrico. Tesla, o Toyota, tudo híbrido elétrico. Quer dizer, nós estamos no berço do petróleo, entendeu? E o pessoal está usando carro elétrico. Então, assim, falar que, tudo bem, tem etanol, tem uma sua questão, mas falar que a gente não vai ter eletrificação, talvez seja um wishful thinking, né? E não uma realidade baseada em fatos. Aí eu fico pensando, toda a cadeia de carros, emprego, não sei o quê, mas tem como incentivar os empregos dessa nova cadeia, né? Assim, eu acho que a sustentabilidade, ela é, de fato, uma oportunidade de inovar. Né? A gente tem que olhar para isso como novas fronteiras para a gente explorar. Como é que a gente chega lá? Porque a gente já sabe que o modelo que a gente usou até agora não funcionou. Então, eu vejo aí para o Brasil e para o mundo uma oportunidade muito grande da gente incentivar novos conhecimentos, testar novas tecnologias e trazer para a gente esse desafio que é um desafio de mudança. A gente só vai conseguir alcançar o futuro se a gente mudar. Então, eu vejo que esse investimento, né, e as empresas olhando para isso de uma forma séria, a gente vai chegar lá. Assim, eu tenho uma visão muito otimista. E aí eu acho que é bom, o Rodolfo trouxe também essa ideia, né, de imaginar o futuro, né? Porque, no fundo, quando a gente pensa em vamos chegar lá, né? Nunca é o que a gente imaginou. Lá nunca é. Nunca é, né? Mas é alguma coisa parecida, né? Eu acho que vem um pouco também do que você trouxe, dessa questão, criticaram muito o acordo e tal. Sim, porque, no fundo, o ambientalista e nós, como sociedade que queremos resolver o problema e a gente não aguenta mais esse calor, né? A gente quer resolver o problema das mudanças climáticas. Então a gente quer que, de repente, na COP, o mundo decida que está tudo resolvido. E não é assim que funciona, né? Mas quando a gente entende que, olha, em Dubai, na presença da indústria petrolífera, a gente fez um acordo com quase 200 países dizendo que nós vamos sair dos combustíveis fósseis, a gente, peraí, isso é uma vitória. É uma vitória. Eu acho que é uma vitória. Tem esse ponto que é muito celebrado,
mas a gente não pode esquecer que o texto todo, quando ele fala sobre transição, ele coloca algumas questões que são mais parecendo que a gente chegou ao pico das emissões em termos de combustíveis fósseis e o que está vindo de outros consumos, porque a gente não pode negar que a economia global ela está se eletrificando. Você mesmo deu o exemplo dos táxis, dos veículos, mas de forma geral ela está se eletrificando. Então são duas formas que a gente tem. Primeiro, para atender esse crescimento, a gente vai triplicar pelo menos a capacidade em energias renováveis. Isso, só um detalhe, Rodolfo, que isso está no texto. Sim, sim. A gente falou, o Luciano trouxe bem, né? Falou-se muito de petróleo e tal, mas o texto traz triplicar energias renováveis, dobrar a eficiência energética por meio de ações que vão demandar muito recurso humano, muito emprego direto, e a gente precisa ter uma questão clara. O Luciano falou muito bem lá dos nossos parques eólicos no Nordeste. A CPFL é uma grande investidora lá no Rio Grande do Norte, a maior, uma das maiores, e o que a gente sente falta é que na hora que eu estou construindo o parque, eu tenho mão de obra. Eu tenho lá, eu formo carpinteiro, pedreiro, eu formo e eu tenho lá praticamente, por parque, 500, 700 empregados, que durante um período ali de 1 ano e meio, 2 anos no máximo, eles são nossos empregados. Mas daí vem o técnico de fora, cobrando €1.000 a diária dele, para regular isso ou aquilo. Ou um operador de guindaste, que são guindaste de alta tonelagem, que nunca é um cara que fala português nativo. Então a gente precisa realmente se deparar com isso daqui, porque já foi falado que o Brasil não perde oportunidade, perdeu uma oportunidade, né? E a gente precisa cansar disso, né? Isso daí precisa incomodar a sociedade como um todo e começar a promover a questão de uma formação de mão de obra muito qualificada. Por exemplo, o CPFL agora, ali na região de João Câmara, no Rio Grande do Norte, abriu uma escola para eletricistas indígenas, de origem indígena. Por quê? Porque é uma comunidade lá que não tem outro acesso, e a gente viu que para manutenções corriqueiras e tudo, a gente precisa de auxiliares de manutenção, eles entram como auxiliares de manutenção. E a gente já tem 2 turmas lá agora de 20 indígenas para justamente fornecer essa mão de obra. Mas eu tenho que treinar do zero. Então é natural que, por exemplo, o Senai, que é um grande parceiro da indústria, ele possa ser uma mola para um habilitador para que o Brasil entenda tudo isso daí. A gente não falou ainda da inteligência artificial, que talvez seja a grande ferramenta que vai ser usada nos próximos anos para a transição energética, para as compras sustentáveis, para a tomada de decisão de cada empresa em relação a como que ela vai sobreviver num mundo desse, onde aquecimento global, uma competição internacional por créditos de carbono, e o Brasil só não pode deixar de ter todos esses benefícios que a gente tem, muito acidente, graças a Deus somos um país abençoado, temos pouco carvão e um carvão de baixa qualidade que não nos estimula a usar muito, mas temos bastante petróleo, mas um petróleo relativamente caro quando comparado a esses países do mundo árabe. Então nós somos ricos aonde? Em energias renováveis. Esse planejamento todo de energias renováveis hoje está sendo discutido muito no Congresso, a questão de energias eólicas offshore, o marco regulatório de hidrogênio verde. A gente precisa avançar nisso daí. Questão de veículos elétricos, como que a gente vai fazer? Não veículos de passeio, mas os veículos pesados, a hidrogênio, por exemplo, como que a gente transforma locomotivas de diesel para hidrogênio, ou eletrificamos através de fontes renováveis, como a hidrelétrica, como a eólica. Então, acho que, mais uma vez, assim, o Brasil ele se posiciona de maneira muito diferenciada, mas a gente não pode só deixar de acreditar que o país é um grande player para o futuro, ainda com os passivos de saneamento básico, de mineração em relação a baixa qualidade, que a gente tenha alta qualidade de mineração, que a gente tenha alta qualidade na logística, e eu não estou falando só da logística rodoviária, mas de portos, aeroportos, ferrovias. Então a gente precisa acabar com os nossos passivos, que a gente carrega há 500 anos, né? Onde a gente precisa realmente fazer essa transformação. Eu acho engraçado, enfim.
Eu acho curioso que o Brasil tem a energia que a Europa quer ter daqui a 50 anos, Sim. só que tem o saneamento que a Europa tinha 500 anos atrás, Exato. né? Então não dá para a gente ter essas duas realidades. Conectando aqui com a energia elétrica, né? Qual que é o principal insumo desse saneamento? É energia elétrica. Energia Né? elétrica, Tudo ali é energia elétrica e nós temos como prover toda uma energia renovável para eliminar um passivo que a gente também não discutiu aqui, que é metano. O Brasil tem dois passivos gigantescos. Copa passada disso aí. Metano nos nossos aterros sanitários, que a gente precisa romper essa barreira na nossa sociedade, nós precisamos discutir a recuperação energética de resíduos urbanos, né? Isso eu estou falando claramente assim, são termoelétricas que vão desaparecer com isso daí, que hoje estão muito avançadas. Todos os países em desenvolvimento ou desenvolvidos praticam isso. Sim. E o Brasil ainda preso em aterros sanitários. Isso não dá. Os aterros sanitários têm escape de metano, todos eles. Foi comprovado agora que nós estamos aqui criando mais um passivo. O passivo do saneamento básico. Cara, a gente precisa ver quando que a gente vai resolver isso. A questão do lixo, né, de uma forma geral, foi bem discutida na COP, né? Bom, a gente já está aqui com o tempo esgotando, eu vou pedir para a gente encerrar aqui, dando um balanço final da nossa conversa aqui, o que vocês queiram destacar sobre toda essa complexidade que a gente... Se entrar em inteligência artificial, a gente tem que ter uns 3 painéis para discutir. Só para isso. Né? Enfim, Luciano, por favor. Talvez só comentar que, de fato, tem que ser um esforço coordenado mundialmente, né? E a COP é um bom vamos dizer, instrumento para isso. Então, a gente tem que comemorar essas evoluções da COP, mas também entender que é um esforço coordenado, porque se a gente começa a falar de taxação de carbono, se a gente começa a falar de incentivos, a gente entende que existem realidades muito diferentes. Você pega o Brasil com essa matriz mais renovável, você tem países como a Índia e a China que ainda tem matrizes mais de carvão térmico. Então, precisa ter um esforço coordenado para que estas realidades sejam levadas em consideração. Então, o Brasil não pode ser prejudicado por já ter feito o trabalho, mas também outros vão ter que seguir na mesma linha e chegar no nível do Brasil. E como é que a gente consegue se aproveitar disso? E garantir que a concorrência comercial, vamos dizer, a maneira como cada um dos países trabalha, seja coordenada, seja, vamos dizer, justa. Acho que esse é o principal ponto. Eu acho que a gente está no caminho, como eu falei, são passos pequenos, são passos que vão sendo dados, mas essa COP foi um grande exemplo de que boas evoluções podem acontecer, evoluções importantes, e a gente tem que ficar atento a isso. Como é que a gente vai evoluindo, e uma vez evoluído, por exemplo, agora já tem essa definição. Beleza, vamos arregaçar as mangas, começar a colocar projeto e ações em prática para fazer acontecer, não só neste tema especificamente, mas todos os outros que já foram sendo tratados. O Rodolfo falou do hidrogênio, e é isso, quer dizer, conforme você vai evoluindo, vão aparecendo as oportunidades e projetos. Né? Legal, obrigado, Luciano. Obrigado. Salete. Bom, eu acho que, como nós discutimos aqui, foi uma COP histórica. A gente tem um desfecho aí positivo, mais um desafio grande pela frente. Acho que tem muitas iniciativas bacanas acontecendo. Durante a COP, a Eletrobras assinou uma parceria com o BNDES para descarbonização da Amazônia e recuperação de bacias hidrográficas importantes. Falamos sobre direitos humanos, uma série de temas que são relevantes e a gente tem que continuar, olhar para esse desafio com inovação, com criatividade. Acho que no Brasil nós temos esses 2 temas aí como uma vantagem competitiva. Somos um país muito criativo e o futuro que se desenha, ele é difícil da gente enxergar, mas eu acredito que promissor. Então eu queria agradecer aí pelo painel. Eu que agradeço. Um prazer. Rodolfo. Vamos lá. Eu acho que é super importante falar. A CPFL participa de COPs desde 2009. E ela sempre participou muito desses side events, né? Mesmo porque a outra negociação é das nações, né? Mas por que a gente participa muito disso? Porque aquilo ali é uma fonte inesgotável de insights, de estratégia, de captura de tendências, né? O que eu lembro de ter visto em COP e ter dirigido um primeiro carro elétrico em 2012. E daí a gente fala assim, nossa, isso daqui vai chegar quando, né, cara? E hoje existe aí um portfólio incrível para se escolher.
passei pela mesma coisa com energia eólica, com os painéis solares. Painel solar não vai chegar nunca, porque é muito caro, é lá na China que produz. Cara, hoje a gente tem quase 3 Itaipus montadas no Brasil em cima dos telhados das casas aí. Então, assim como aconteceu do hidrogênio verde, que eu comentei que veio através de pesquisa e desenvolvimento, e hoje começa a enxergar já os primeiros resultados acontecendo. E isso tem sido, agora apareceu a inteligência artificial, então nos próximos anos a gente vai ver coisas acontecendo muito rápidas. Mas mais uma vez, assim, para mim, são 2 ambientes, né? Um ambiente regulatório, ele normalmente acontece não como quando ele começa a enxergar uma coisa para preparar o futuro. Ele reage a uma pressão. E aqui é o convite a todos, é convite para a sociedade civil, para as empresas, que cada vez mais desenvolvam as suas crenças, que desenvolvam a sua opinião e realmente nos pressionem em relação a governos, em relação a países, para que a gente possa avançar. Você falou uma coisa super importante, que eu acho que é uma mensagem final aqui, é que a regulação ela vem muito também com os incentivos. E a gente recentemente, nos últimos 3 anos pelo menos, a gente através do ESG, a gente viu o mercado financeiro dando uma rédea para que o mercado pudesse se direcionar em cima de descarbonização, diversidade, biodiversidade e assim por recursos hídricos. Então, e isso que precisa, todo acordo que ele te coloca como um belo direcionador da onde vai ser, é o que o Luciano falou, a Eletrobras falou aqui também, da gente realmente tem agilidade. A grande vantagem do setor empresarial é ter agilidade para implantar todas essas coisas. Legal, muito obrigado. Obrigado você. Bom, a próxima no Azerbaijão, em Baku. Não sabemos o que vamos encontrar lá, mas estaremos lá. E já uma preparação para que realmente vai ser a COP, na minha visão, que vai ser uma COP da transformação, que é de Belém, em 2025, a COP 30. Estamos aqui nessa jornada. Bom, agradeço a audiência. Quiser conferir a nossa cobertura de COP, o pessoal aqui, todas essas empresas também lá representadas, exame.com/sg/COP. Vai ter lá COP 28, 27, 26, dá para dar uma conferida nesse processo e até a próxima.